Imagina você, tá num dia daqueles onde tudo tá dando errado, aí tu tá tomando uma baita de uma chuva quando de repente cai uma garota do céu e você acaba beijando ela sem querer. Acontece que por causa de beijar essa garota sem querer, a sua vida muda por completo e você meio que agora tem que casar com ela. Bom, por outros motivos que vocês vão descobrir nessa obra. É claro que se vocês gostarem, comentem aí pra mim trazer a próxima parte. Se inscreve pra ajudar a gente a chegar a 100 mil inscritos. E bom, não esqueça de meter aquela bala no like. Rapaziada, peço humildemente pra quem puder tá ajudando meu amigo Raver aí a conseguir bater a meta de 5 mil inscritos, que é uma vontade dele aí, rapaziada. E o cara tá começando aqui no YouTube, sabe, a produzir conteúdos. Nesse canal dele ele vai começar a postar mais vídeos de jogos, então eu conto com a ajuda de vocês pra gente alavancar o canal dele, rapaziada. O link do nosso Discord vai estar aqui na descrição pra quem puder e quiser tá dando uma força. Lembrando que eu deixo o nome do Mão A lá também, beleza? Então agora fiquem com o vídeo e aproveitem. Tamo junto. Esse garoto aqui parecia estar em um verdadeiro ciclo de azar, rapaziada. Pra começar, ele já tava tendo um dia péssimo e uma chuva torrencial que caía lá fora acabava só agravando a situação. Se não fosse pelas confusões que ele acabara se metendo, com toda certeza ele não precisaria estar ali na chuva comprando algo pra todo o dormitório. Mas foi nessa hora que Halloran, nosso protagonista, viu algo bem esquisito no céu. Surpreso, na verdade, ele percebeu que era uma garota que estava caindo bem na sua direção. Ele se apressou para tentar segurá-la, mas ambos acabaram no chão completamente molhados pela chuva que não estava dando trégua não. Para piorar a situação, ao se levantarem, os dois acabaram se beijando acidentalmente, sabe? Encostaram a boca ali sem querer, algo que nenhum deles imaginou que pudesse acontecer naquela circunstância tão caótica. Quando a garota abriu seus olhos, se deparou com o protagonista encarando ela demais, e ele estava chocado muito mais que ela. Por um momento, nenhum dos dois conseguiu desviar o olhar, e ele, sem saber o que dizer, soltou um pedido de desculpas bem rápido, claramente constrangido pelaquela situação bizarra. O prota ainda tinha uma sensação esquisita e ainda estava tentando entender o que estava rolando e perguntou como é que a garota estava. Ao observá-la mais de perto, ele não pôde deixar de notar como ela era linda, e a garota se levantou e o prota continuou olhando ela, tentando processar tudo o que estava acabando de acontecer. Ela então se aproximou com uma expressão bem séria, exigindo que ele devolvesse algo que, segundo ela, ele havia pego. Confuso, o protagonista, que não havia pegado nada e que só estava tentando ajudar, achou que ela ia se machucar, não falou nada, mas a garota, claramente irritada, rebateu que ele não precisava ser salvo. O prota tentou se justificar, dizendo que o beijo foi um mero acidente e que ele não tinha culpa de nada. Ela, visivelmente furiosa, disse que descobriria se ele estava falando a verdade. E nesse momento, as pessoas que passavam começaram a prestar atenção ali no que estava acontecendo entre os dois. Os curiosos começaram a cochichar, achando que o protagonista tinha meio que forçado um beijo simplesmente para se aproximar da garota. E ela então apontou para o próprio estômago, afirmando que aquilo estava lá dentro. A maneira como os dois discutiam fez parecer que era um casal brigando e pediu para que ela parasse de falar coisas sem sentido, afinal ele não estava entendendo nada. Porém, de repente sentiu algo estranho dentro de si também. Uma dor forte dentro do estômago do protagonista começou a surgir e era notável. A garota notou e avisou que ele precisava devolver o que havia engolido o mais rápido possível, ou as consequências poderiam ser graves. Desesperado, nosso herói pediu que ela o deixasse em paz, e ela também parecia perdida, sem, saber como reagir. Mas quando observou melhor, percebeu que agora os dedos do protagonista estavam começando a ficar esverdeados. O cara tá virando Hulk. Ren olhou para as próprias mãos assustado, enquanto as pessoas ao redor olhavam, tentando entender o que estava rolando. Ele pediu sem conseguir se conter que ela parasse de chamar a atenção de todo mundo, pois a dor no estômago só estava aumentando cada vez mais. Nesse instante, um carro bem bonito, bem luxuoso mesmo, parou na frente dele, interrompendo também a discussão e deixando todo mundo em volta curioso para saber o que é que viria a seguir. Ren se surpreendeu ao entrar no carro e, observando cada detalhe do interior, percebeu que realmente era uma nave. Algumas pessoas estranhas acabaram saindo do veículo em seguida, lideradas por um cara de cabelo grisalho. Ele se aproximou da garota e fez uma reverência, dizendo que o senhor, o mestre dele, estava guardando por ela. Enquanto ajeitava os seus óculos, o homem se dirigiu à garota como a senhorita Z e pediu que ela o acompanhasse, e com ar de surpresa, ela lançou um olhar para o protagonista, comentando que a chegada deles foi no momento exato, pois ele havia roubado algo dela. Sem perder tempo, deu ordem aos guardas para que lidassem com o protagonista. Os seguranças avançaram e Ren, sabendo que a situação estava contra ele, tentou manter a calma. Pouco depois ele foi conduzido até um prédio imponente. Todos os guardas fizeram uma reverência para a garota assim que entraram, deixando claro também que ela era alguém muito importante naquele local, que parecia ser a sua própria residência. Ainda tentando entender o que estava acontecendo, o protagonista arriscou perguntar se o pai da garota era Zen, o influente diretor do grupo Mink. A garota apenas sorriu, confirmando, dizendo que era filha dele
dele, e o Prota sabia muito bem quem era Zen, e o peso também da sua influência tanto no submundo quanto nas altas esferas do governo, que fez com que ele sentisse um perigo iminente chegando dele. Ele continuou seguindo o homem de cabelos grisalhos que os guiava até um elevador espaçoso, e ao entrar o Prota não pôde deixar de notar que cada centímetro daquele edifício estava repleto de câmeras e seguranças atentos. O homem apertou o botão e eles subiram então até o andar 108. Assim que as portas se abriram, o Prota olhou ao redor, ainda cercado pelos guardas. O ambiente estava repleto de rostos que ele conhecia como figuras notórias no mundo do crime também. Ao examinar as expressões e também os gestos de cada uma daquelas pessoas, o nosso protagonista acabou percebendo que a sua situação era ainda mais complicada do que ele havia imaginado. Todo mundo estava vestido de uma maneira impecável, com joias que exibiam status e também muito poder. Alguns lançaram olhares de desdenho para o Prota, como se estivessem diante de um intruso, de um rato, de algum verme. Tentando não demonstrar o nervosismo, nosso herói apressou o passo para acompanhar o homem de cabelos grisalhos que seguia à frente. Mesmo assim, não deixou de absorver cada detalhe do vasto e impressionante prédio. Os corredores se estendiam por longas distâncias até que o nosso herói foi levado ao escritório de Zen. Ali ele finalmente se viu diante do pai da garota. Assim que entrou, Zen se aproximou com um olhar muito sereno e sombrio e perguntou se ele realmente era Ren. Com o coração disparado e também muito apertado, nosso protagonista lutou para se manter calmo, respondendo que sim. O homem o encarou por um momento e depois questionou por que é que Ren havia engolido o núcleo interno de sua filha. Confuso, nosso protagonista tentou explicar que ele nem fazia ideia do que se tratava isso e bom, foi tudo um acidente e não estava entendendo o que o cara estava falando. O semblante do cara suavizou lentamente e ele começou a soltar um leve sorriso. O Prota ficou sem saber como reagir, ainda mais quando viu um homem afirmar de forma descontraída que agora o Prota estava obrigado a se casar com sua filha. Z, que estava ao lado, também ficou de cara, boquiaberta sem acreditar no que acabara de ouvir. Imediatamente ela se manifestou dizendo que aquilo só poderia ser uma piada. Zen se aproximou da filha, tentando acalmá-la, pedindo que ela não reagisse de uma maneira tão impulsiva. Ele então deu alguns passos para trás, parecendo refletir antes de voltar a se dirigir ao Prota. Depois disso, Zen ainda olhou diretamente para ele, perguntando se havia notado que a pele ao redor dos pulsos começava a ficar esverdeada e se ele se sentia dor em várias partes do corpo. O protagonista, surpreso, quis entender como é que ele sabia daquilo e, na verdade, se ele tinha alguma solução, o que ele deveria fazer. Zen então revelou que o protagonista havia engolido era o núcleo de um dragão, uma fonte essencial de energia para a tribo dos dragões que lhes dava a habilidade de voar, dominar o mundo e também manter a sua força e capacidades especiais. O Prota mal conseguia entender essa enxurrada de informações, Afinal foi tudo muito aleatório, achando que aquilo era algum tipo de brincadeira ou tecnologia sofisticada. Mas Zen ainda acabou continuando explicando que qualquer pessoa que ingerisse o núcleo de um dragão acabaria morrendo, e que infelizmente não havia como reverter essa condição. O Prota ficou completamente atordoado com a informação e não conseguia encontrar palavras. Ele olhou para Z, que também parecia bem desconfortável, murmurando que ela era muito mal criada e mimada também. As palavras dele a deixaram furiosa e num piscar de olhos ela partiu para cima do Prota, metendo a porrada nele. Antes que ela pudesse se aproximar, Juan levantou a mão e a deteve, pedindo que ela mantesse a calma. Ele explicou que como um dragão, Zin não conseguiria retornar à sua forma original depois de perder o núcleo, e mais grave ainda, ela acabaria morrendo em 5 anos. Ao ouvir isso, os olhos se encheram de lágrimas e claramente não queria que sua filha fosse responsável pela morte de outra pessoa, mesmo que ela fosse tão teimosa. O protagonista, buscando uma solução, perguntou se havia alguma forma de retirar o núcleo e devolvê-lo para a garota. Ele faria isso sem o menor problema. Com um semblante triste, Juan tentou explicar que o corpo humano do protagonista já havia alterado a aura do núcleo e que tentar removê-lo poderia agravar ainda mais a situação e talvez nem resolveria. O Prota, ainda sem entender o que fazer, questionou de novo se realmente não tinha uma outra opção além de esperar até que ele morresse. Ele não entendia porque estava tão preocupado com alguém que tinha acabado de conhecer, mas talvez isso fosse o sinal de que ele tinha um bom coração. Eu te entendo, cara. Zen respondeu que apenas um casamento poderia resolver essa situação. E o nosso herói, agora surpreso, disse que ele tinha apenas 19 anos e que Z nem o conhecia direito. O pai da garota sorriu, dizendo que não havia necessidade de pressa, sugerindo que eles poderiam começar com o noivado antes, se conhecer e tudo mais. Ainda acrescentou que o Prota precisaria treinar constantemente para fortalecer o núcleo que estava dentro dele. Nesse ponto, o protagonista ficou ainda mais confuso enquanto Zen falava sobre a transferência da metade de seu Ki para estabilizar o núcleo. Os dois se entreolharam perplexos
Nexus e Zaoan. Um dos assistentes perguntou ao Ren o que ele achava de tudo aquilo, mas o nosso herói não estava nada contente com aquela situação. Mesmo assim, o pai de Z afirmou que eles já tinham discutido o suficiente e pediu que eles aceitassem a situação como estava, e o assistente então convidou o Prota para segui-lo, e Ren, um tanto perdido, apenas agradeceu de uma maneira bem educada. Enquanto tudo isso estava rolando, uma figura misteriosa observava a cena, e ao perceber que Ren era o futuro marido da senhorita Z, ficou visivelmente incomodado. Irritado, correu em direção ao Prota tentando barrar o seu caminho, e quando o alcançou, o encarou de uma forma fixa, repreendendo mesmo, dizendo que ele não deveria agir daquele jeito em hipótese alguma. O Prota ficou sem saber o que fazer e nem o que dizer, mas antes que as coisas acabassem agravando, um homem mais velho interveio pedindo que Lerui, o jovem irritado, fosse mais respeitoso com o convidado. O Prota, surpreso, perguntou se ele era o vice-diretor e o senhor confirmou que sim, acrescentando que voltaria à universidade em breve. Logo descendo pelas escadas, levaram o Prota a um lugar bem específico. Ali, Lin começou a explicar algumas coisas, mostrando um caderno dizendo que aquele era o manual da técnica de concentração espiritual. Se Ren seguisse todas as instruções corretamente, poderia aprender a controlar melhor a energia que possuía agora, né? Que ele havia roubado. O Prota, ainda absorvendo tudo, não entendia por que o vice-diretor Lu o tratava com tanto respeito, mas aceitou o caderno ali de bom grado. O vice-diretor prometeu que iria acompanhar o seu progresso para garantir que ele estava no caminho correto. Enquanto Ren examinava o caderno, alguém colocou a mão em seu ombro, fazendo ele pular de susto. Eram os seus amigos que brincaram dizendo que mal o viam há um dia e ele já tinha se metido em outra confusão, se tornando o genro do vice-diretor. O nosso herói tentou negar, mas um dos amigos riu, dizendo que a notícia já havia se espalhado por toda a universidade e, bom, não tinha como mentir mais. Ele até comentou que se Yuji soubesse disso, todos os rapazes interessados nela ficariam com ciúmes. Quando Yuji apareceu por perto, Ren e seus amigos a notaram de imediato. Foi nesse instante que um dos colegas do protagonista comentou que ele sempre foi um cara bacana, mas que agora parecia estar enganando Yuji pelas costas. Ren pediu imediatamente que eles parassem de falar asneira, preocupado que alguém pudesse ouvir aquela conversa toda ali. Seu amigo percebeu que ele estava inquieto e Ren ficou ainda mais sem jeito ao olhar para Yuji. Os seus olhares se cruzaram e Ren ficou levemente curado. Ele desviou rapidamente o olhar para Z, que também ficou sem graça e, bom, se afastou bem apressadamente. Enquanto Z se distanciava, um dos amigos do Prota afirmou com convicção que era evidente que ela gostava dele. Logo em seguida, uma nova mensagem apareceu no celular do Prota e era de Yuji, perguntando o que tinha acontecido e se ele estava bem, pois tinha ouvido rumores de que algumas pessoas o levaram à força. O Prota deu um leve sorriso ao perceber que ela estava preocupada e respondeu rapidamente, dizendo que tudo não passava de um pequeno mal-entendido e que não havia motivo assim para ficar preocupada. Logo depois ele lembrou que Yuji parecia estar com um comportamento diferente nos últimos dias e, querendo melhorar as coisas, então ele decidiu convidar para sair juntos qualquer dia desses. Após as aulas, o protagonista resolveu dar uma volta para tentar colocar os pensamentos em ordem e também aproveitou para planejar como é que ele iria explicar tudo o que aconteceu nos últimos dias. Depois de algum tempo andando pelo campus, ele chegou à universidade, percebendo que a aula já tinha até começado. Calmamente ele entrou na sala e aguardou pelo início da próxima aula. Nesse momento, a senhorita Suan entrou apressada, carregando uma bolsa enorme, parecendo bastante estressada também. Mesmo assim, ela rapidamente se recompôs e, ao ver os alunos na sala, começou a falar com firmeza. Ela olhou para a turma e anunciou de uma maneira decidida que havia anotado os nomes das pessoas que lhe enviaram cartas de amor. Vixe! Afirmou que se alguém voltasse a cometer esse mesmo erro, receberia nota baixa no próximo exame e não tinha discussão. Assim que ela terminou de falar, começou a escrever o tema da aula no quadro da lousa. Entre cochichos, um dos amigos do Prota comentou que os alunos mereciam aquilo, pois ninguém tinha o direito de invadir a privacidade da senhorita Suan com cartas românticas. Um outro colega ainda acrescentou que o mais importante agora era evitar uma reprovação, independente do que fosse acontecer. A professora pediu silêncio na sala, e uma amiga do Prota sussurrou que a senhorita provavelmente era tão rígida e ríspida porque não tinha um namorado. Outro colega sugeriu que talvez a falta de foco dela estivesse afetando o desempenho da turma, e o Prota ainda permaneceu quieto, observando a situação, mas resolveu que seria melhor registrar tudo aquilo mentalmente para não se meter em problemas, bom, no mais do que ele já estava envolvido, né? Então ele decidiu mandar uma mensagem para a garota que estava a poucos metros dele, perguntando se ela gostaria de almoçar com ele depois das aulas. Quando as aulas terminaram, ele observou a reação da garota ao ler a sua mensagem e, bom, ela parecia surpresa, mas depois de um tempo aceitou o convite com um sorriso. Os dois saíram juntos para almoçar, mas no momento em que se preparavam para ir, Anne recebeu uma ligação pedindo que fosse ao escritório. Os amigos do Prota começaram a provocá-lo, perguntando quando ele tinha conseguido conquistar a sua deusa. Ele apenas deu de ombro, mas ficou claro que o encontro teria que ser
encorajado. A garota olhou para ele com tristeza, lamentando que teriam que mudar os planos, e Ren não sabia muito bem o que fazer, mas acompanhou até a sala da professora. Anne olhou para ele assim que entraram e de repente perguntou de que lado ele estava. Ren ficou confuso, sem entender o que ela queria dizer. Quando ele perguntou o que ela quis dizer com isso, Anne agarrou a mão dele e exigiu que respondesse a sua pergunta. Com uma das mãos pousadas perto dela, o protagonista percebeu que algo estava acontecendo e, sem perder tempo, a garota torceu a sua mão e levemente, com um olhar determinado, disse para ele parar de fingir e contar a verdade sobre como conseguiu a aura da tribo do dragão do Oceano Oriental. Ele tentou explicar que tudo não passava de um acidente, que tinha engolido o núcleo do dragão sem querer. Oh meu Deus! Após um instante de silêncio, Anne soltou a mão do prota e recuou e disse que queria verificar esse fato diretamente com a tribo do dragão do Oceano Oriental. E ainda acrescentou que ele estava livre para ir embora, e o prota ficou intrigado, se perguntando como a senhorita Suan poderia saber tanto sobre aquilo. Foi quando Anne Suan se aproximou dele novamente. Segurou a cabeça dele por um instante com uma voz séria e advertiu para ele não falar nada sobre essa tribo com ninguém. Caso contrário, ela teria que dar um fim no coitado. Nosso protagonista, sem entender nada, perguntou quem ela realmente era e por que tinha tanto poder para ameaçar alguém desta forma. Suan Anne, percebendo a confusão dele, se apresentou e, como a sua inspetora, o que deixou o prota ainda mais de cara. Ele havia acabado de lidar com o núcleo de dragão e agora estava envolvido com uma inspetora bem misteriosa. Bom, pra lá de misteriosa, na verdade. Já era fim de tarde e o sol estava se pondo e o protagonista, cansado e confuso, voltou para casa, onde apenas o silêncio estava esperando pelo coitado. De volta ao seu quarto, ele pegou o caderno que o vice-diretor lhe entregou e começou a estudá-lo mais uma vez. Por mais que tentasse praticar a arte de escrita ali ao longo do dia, o prota ainda não conseguia entender como é que aquilo poderia ajudar em sua situação. De repente, o seu telefone apitou com uma nova mensagem, interrompendo completamente a sua concentração. Assim que o Ren abriu a mensagem, ele pensou que pudesse ser de Z, mas para sua surpresa, adivinhe só, era do Rei Dragão. Ele o convidava para o jantar lá no fim de semana, e a notícia claramente não deixou o prota muito animado, mas alguns dias depois ele acabou indo até a casa do Rei Dragão para esse jantar. Já estavam todos reunidos à mesa, quando a senhorita Onu gentilmente lhe ofereceu mais um tantinho de alimento. O prota agradeceu de uma forma muito educada e na moralzinha, e ainda tentou um sorriso muito de um amiguinho, sabe? Se esforçando para parecer mais confortável aquela situação. À sua esquerda estava a Z, que devorava os pratos sem parar, comentando que aquele era um dos seus favoritos. Enquanto todos conversavam, a senhorita Onu se aproximou de Wan e tirou o prato de carne da sua frente, dizendo que ele deveria evitar alimentos gordurosos e cuidar melhor da sua saúde. Aproveitando a oportunidade também, o prota perguntou a Onu se Zhang já havia falado algo sobre o inspetor e Onu respondeu que sim, e comentou que a inspetora na verdade era a professora de Ren, a senhorita Suan. Ela explicou que os inspetores têm como função principal controlar alguns conflitos entre os dragões e que Ren deveria manter distância deles. Curioso pra caramba, o protagonista perguntou o quão poderoso era John, o inspetor que estavam discutindo. A senhorita Onu esclareceu que existem 8 tipos de reino de cultivo para a tribo dos dragões e que alguns inspetores já atingiram níveis muito avançados, tipo coisa surreal. Ela ainda mencionou que Suan é tão forte que poderia derrotar 2 guerreiros Luin ao mesmo tempo. Isso surpreendeu nosso herói, que nem imaginava que alguém tão jovem e linda como a professora pudesse se dar mais forte que o vice-diretor da tribo. Huang, por sua vez, explicou que ele e a tribo do dragão têm uma ligação de longa data com os inspetores e que eles podem julgar a punir qualquer um que considerem culpado. No entanto, garantiu ao protagonista que não deixaria ninguém machucá-lo, o que deixou o prota um tanto mais tranquilo, mas ainda assim meio cabreiro, sabe? O garoto tava com a pulga atrás da orelha. Zul cuidava de Ren como se fosse parte da família, e o pai então nesse momento disse ao filho que quando ele se tornasse o representante legítimo da tribo, os inspetores não incomodariam mais, especialmente se ele continuasse a esconder a sua aura. O nosso herói surpreso respondeu que sempre que tentava cultivar, sentia como se algo estivesse preso dentro dele e nada funcionava como realmente deveria funcionar. Ao ouvir isso, a senhorita Onu olhou para o prota com um olhar de compaixão, tentando acalmá-lo, e ela ainda pediu para que ele não fosse tão duro consigo mesmo e deveria deixar as coisas acontecerem com mais naturalidade. Em seguida, a senhorita Onu sugeriu que Ren ajudasse Zia a estudar inglês, já que ela estava ali com dificuldades naquela matéria. No entanto, a garota recusou de imediato, dizendo que alguém como o nosso protagonista não poderia ajudá-la em nada além de atrapalhar. Irritado com a atitude dela, Ren a chamou de pirralha, o que a deixou ainda mais estressada, e sem pensar 2 vezes, ela se levantou da mesa declarando que não precisava da ajuda do nosso protagonista para porcaria nenhuma. Ren, já sem paciência para lidar com aquilo, respondeu que ele mesmo nem queria ajudá-la, especialmente com aquele comportamento ridículo dela. Os pais da garota ficaram surpresos e tentaram acalmá-la, mas ela saiu correndo para o seu quarto antes que pudessem alcançá-la.
Zen e Onu pediram desculpas ao protagonista, percebendo que a sua filha havia causado muitos problemas. Onu ainda explicou que, apesar de Zi ter um temperamento difícil, no fundo ela tinha boas intenções. O prota sentiu e agradeceu pela hospitalidade e eles o acompanharam agora até a porta e ele se despediu com boa noite, Bruno. Ainda perturbado com o ocorrido, o prota caminhava pelas ruas tentando colocar seus pensamentos ainda em ordem. Ele não conseguia entender o motivo da garota agir daquela maneira e se questionava se por acaso ela estaria escondendo alguma coisa dele. Enquanto caminhava, o prota colocou as mãos no bolso e notou que, com surpresa, os seus cartões e carteira que deveriam estar no bolso direito haviam sumido. Ele procurou freneticamente por eles, mas não tinha encontrado nada e, nervoso, ele voltou correndo para a casa do Rei Dragão, pensando que talvez ele tivesse esquecido suas coisas por lá. Assim que se aproximou da entrada, viu que os cartões e a carteira ainda estavam no chão perto da porta. A senhorita Onu apareceu e pediu para que ele esperasse um momento e, nesse instante, o nosso herói percebeu que estavam falando dele e a situação ficou ainda pior. Ô, situação, viu, prota? Juan comentou que seria melhor o protagonista ouvir o que a sua filha tinha a dizer. A senhorita Onu acrescentou que eles precisavam explicar para o prota sobre o limite de tempo para o seu treinamento, pois ele poderia não sobreviver se não entendesse que tinha pouco tempo para aprender a dominar o cultivo. Juan respondeu que o Ren é uma pessoa muito bondosa e que ele provavelmente se sentiria culpado se soubesse que Zi estava disposta a arriscar a própria vida para ajudá-lo. A senhorita Onu sugeriu que poderiam salvar a sua filha forçando a retirada do núcleo do dragão do protagonista, mas nesse caso, um deles, de qualquer forma, morreria. O prota ficou pensando sobre seu relacionamento com Zi e os outros momentos que passaram juntos. Foi um choque para ele perceber o peso da responsabilidade que Zu Yanxi estava carregando. Ao olhar para sua mão, ele notou que pequenas escamas de dragão começaram a surgir. Ele entendeu então que era por causa do núcleo que estava dentro dele. E apesar de tudo, ele ainda tinha que ajudar a garota com as aulas de inglês no dia seguinte. Enquanto Zi estava sozinha e pensativa, e também olhando para o céu noturno e o brilho do fio das estrelas, a tristeza pairava no ar. Na casa de Zhao Yuan, ela se deu conta de uma triste verdade: sem o núcleo não sobreviveria nem até os 20 anos de idade. Sugeriu cortar o protagonista então para dar uma extraída no núcleo e o velho concordou, dizendo que a filha dele valia muito mais do que qualquer outra pessoa. Além disso, ele ainda comentou que poderia se livrar do protagonista no oceano e ninguém jamais saberia o que aconteceu. Furiosa, Zi interveio declarando que não permitiria que fizessem isso com Ren. Yanxi afirmou que o prota não tinha culpa de nada e também não havia razão para machucá-lo, mesmo que isso significasse colocar a vida dela em risco. Ao perceber que o prota poderia perder a vida para salvá-la também, Zi sentiu um misto de emoções que deixaram ela completamente perturbada. Pô, cara, tadinha, se põe no lugar dela aí, rapaziada. Surpreendentemente, o pai da garota começou a dar risada e se aproximou para tentar acalmá-la. Ele disse que tinha uma ideia e, em meio às lágrimas, a garota murmurou que não queria matar o prota, mas que também não queria se casar com ele. Depois de um tempo, Ren foi até o quarto de Zi e bateu na porta dizendo que tinha vindo ajudá-la com a lição de casa. Zi abriu um pouquinho a porta e perguntou o que é que ele estava cheirando ali. O prota respondeu que iria ensinar inglês para ela e que se ela não deixasse entrar, iria contar para a senhorita Onu. A garota, irritada, disse que ele poderia contar se quisesse e abriu a porta para sair. No entanto, acabou tropeçando no batente e quase caiu, mas o prota conseguiu segurá-la a tempo. Ren, preocupado, disse que não era um informante e que nunca seria, e ainda acrescentou que não contaria nada para a senhorita Onu, mesmo que tivesse que manter tudo em segredo. Zi tentou empurrá-lo para fora assim, sabe, mas acabou se atrapalhando e a maçaneta quebrou, e assim que ela caiu no chão, atingiu a cabeça dela, fazendo cambalear. O prota entrou no quarto e perguntou se ela estava bem, sorrindo bem de cantinho de boca, sabe? E a garota se levantou com uma boa dificuldade e foi até sua mesa, onde havia um computador e um livro, e ela pegou o livro e de repente jogou na direção do prota, dizendo que ele deveria se familiarizar com o conteúdo. Ren não teve tempo de desviar e o livro acertou seu rosto, deixando ele completamente irritado. No entanto, ele se conteve e não deixou transparecer a sua raiva, embora uma pequena protuberância começasse a se formar em sua testa. Zi ficou um pouco assustada e surpresa, perguntando por que não havia se desviado, já que viu claramente quando ela arremessou o livro. Ela ainda comentou que o golpe parecia tê-lo deixado mais lento e que a culpa não era dela. O prota se aproximou sorrindo e calmamente disse que a culpa era dele por não ter se esquivado, né? Ele colocou a mão gentilmente na cabeça dela e Zi ficou ainda mais surpresa e ao mesmo tempo irritada com o comportamento do prota. Ela exigiu com um tom muito autoritário que ele retirasse a mão imediatamente e não tocasse na sua cabeça de novo. O protagonista concordou de uma forma muito gentil e disse que eles precisavam se concentrar na aula de inglês, o que a deixou ainda mais irritada, mas mesmo assim ele conseguiu se manter calmo. Eles se sentaram à mesa e o prota começou a ler atentamente a tarefa no livro. Ele mostrou exatamente onde a garota precisava ajustar o tempo verbal e como fazer as alterações e piriri pororó. Para a garota, aquilo parecia tudo um verdadeiro pesadelo. Mesmo após várias horas de explicação, ela ainda não entendia nada. Frustrada, ela soltou um suspiro pesado, dizendo que não conseguia entender nada. Não consigo ler nada, porque tudo era muito complicado para ela. Ela se jogou na mesa, pô.
cansada e sem paciência, dizendo que já estava cheia de tudo aquilo. Rain percebeu que ela estava agindo como uma criança teimosa e decidiu ceder um pouco, e sugeriu que fizessem uma pausa e em seguida brincassem com alguma coisa, sabe? Brincar de hominho. Já viu aqueles bonequinhos de ação? Mó legal. Para depois que eles continuassem com os estudos, e a garota desconfiada pensou que o prota apenas estava tentando convencê-la para depois dedurar ela para a própria mãe. Mesmo assim, o protagonista se ofereceu para jogar com ela, já que ambos precisavam mesmo relaxar, já que estava muito estressante. Surpresa, a garota aceitou a sugestão dele e correu para se sentar na frente do computador. Com um sorriso no rosto, ligou o jogo e começou a jogar animadamente. A energia dela mudou completamente, passando do cansaço para empolgação contagiante. Ela pressionava as teclas com agilidade e foco como se quisesse e estivesse totalmente imersa no game. Rain observava atentamente as jogadas dela, mas após um tempo, uma mensagem apareceu logo no centro da tela, indicando o fim do game. Rain comentou meio brincando que ela havia perdido por um erro bobo, que deixou ela muito brava. Ofendida, ela pediu para ele repetir o que tinha acabado de dizer e olhou para ele com um brilho desafiador no olhar. O prota então se posicionou atrás dela e pediu para ela prestar atenção enquanto ele jogava, pois iria ensinar a ela agora como é que se faz. A garota ficou um pouco desconcertada, mas o observou em silêncio. O nosso herói explicou que era importante manter a defesa na retaguarda e ir avançando aos poucos na linha de frente. Ela afirmou que as táticas dele não funcionariam e que ele só estava tentando irritá-la, e o prota se levantou e decidiu deixar a garota tentar novamente por conta própria dessa vez. Poucos minutos depois, a garota gritou de alegria, comemorando que havia vencido. O prota se aproximou e viu a mensagem de vitória logo no centro da tela. Ele sorriu, admitindo que a estratégia dela realmente havia funcionado. Orgulhosa, a garota afirmou que havia feito tudo sozinha, e o protagonista olhou para ela de uma forma que a fez curar um pouco, e então ela admitiu meio a contragosto que às vezes ele até que era útil. Foi então que a senhorita Onu entrou no quarto carregando uma bandeja com várias frutas e alguns doces. Ela disse que trouxe algo para eles comerem e sugeriu que fizesse uma pausa, já que deveriam estar cansados, e enquanto colocava a bandeja na mesa, a senhorita Onu observou como os dois estavam próximos e como se olhavam de um jeito diferente. Antes era ranço, raiva, mas agora tinha alguma coisa a mudar. Ela se afastou discretamente, mas antes de sair incentivou os dois a aproveitarem um tempo junto para se conhecerem e tudo mais. Quando ela saiu, o silêncio se tornou um pouco estranho e ambos perceberam que estava bem sem graça, então começaram a mudar de assunto. Rain pegou o livro de inglês e trocou de lugar, sentando-se em uma cadeira em frente ao computador enquanto observava a situação. A garota olhou por cima do livro e naquele momento os dois perceberam que a situação era bem mais desconfortável do que estavam imaginando. Depois de um tempo, a garota perguntou ao protagonista como estava indo seu treinamento e se ele realmente estava se dedicando, dando o seu melhor. Ele respondeu com uma expressão abatida que ainda não tinha alcançado nem o primeiro nível e se sentia como se algo sempre estivesse faltando. Z pensou por um momento e então decidiu que era sua vez de ser a professora dele. Com um ar de superioridade, ela comentou que ele deveria ter pedido ajuda a um gênio como ela desde o início e não ficar de gracinha tentando resolver tudo sozinho. Bem envergonhado, o protagonista perguntou se ela poderia ensiná-lo e a mesma sorriu, respondendo de uma forma confiante que sim, claro que ela o ajudaria. Z começou a explicar que a concentração espiritual é dividida em 3 etapas. A primeira é sobre se conectar com o céu e a terra, sentindo a energia da natureza e também limpando o corpo ao mesmo tempo. A segunda etapa então envolve direcionar essa energia para o próprio corpo, fortalecendo mesmo. E a terceira é liberar a energia ao redor do corpo, permitindo o desenvolvimento de técnicas mais avançadas. O prota ouviu com atenção e entendeu que essas 3 fases estavam interligadas e que nenhuma deveria ser ignorada ou pulada. Z ainda acrescentou que todos os elementos se fortalecem mutuamente. O fogo fortalece a terra fortalece o metal fortalece a água e a água fortalece as árvores. E mesmo as árvores fortalecem o fogo, fazendo um ciclo. Ela continuou explicando que a água representa a extrema suavidade e que o cultivo do espírito se assemelha a esse tipo de elemento. O segredo, segundo ela, é encontrar o equilíbrio entre a suavidade e a dureza, sendo necessário usar a suavidade para controlar a força. Animada, ela incentivou o prota a tentar e o mesmo se concentrou e aos poucos começou a perceber uma pequena gota d'água se formando entre as palmas de suas mãos. Ele tentou usar a suavidade para moldá-la, mantendo o foco, e a gota caiu debaixo da mão dele, assumindo uma forma de pequena molécula, como se tivesse congelado. Depois de um tempo, a gota pareceu se fundir com a consciência do prota, despertando uma sensação de tranquilidade profunda. De repente, o nosso herói abriu os olhos e percebeu que os seus olhos tinham adquirido um brilho azulado agora. Ele se viu submerso em um ambiente aquático em uma profundidade bem desconhecida, mas ao mesmo tempo ele se sentia calmo, como se ele estivesse em harmonia com o fluxo de energia que estava ao seu redor agora. Aquele espaço desconhecido não o assustava, pelo contrário,
contrário, ele se sentia atraído por ele. Era como se a energia estivesse emanando diretamente dele, preenchendo por completo. Em determinado momento, o nosso herói começou a suar e a sensação de paz começou a desaparecer gradualmente. Mas fala aí, vocês já se inscreveram no canal do meu amigo Haver? Ó, tô deixando o link aí, pô, dá uma força pro rapaz, rapaziada. 5.000 inscritos, eu tenho certeza que a gente consegue. Agora, continue o vídeo aí. Ele abriu os olhos de novo e acabou se dando conta de que ele estava no quarto de Z e sentiu que aquela condição especial tinha sumido por completo. Z estava animada, dizendo que ele tinha conseguido fazer um grande avanço no cultivo e que tudo isso era graças ao seu excelente ensinamento. Rain riu e brincou, dizendo que, é claro, todo o mérito era dela, afinal ela era uma princesa. Apenas a primeira lição e o apressou para sair do quarto. Rain aceitou a despedida e disse que ajudaria com as aulas de inglês no dia seguinte. Depois disso, ele saiu do quarto e foi em direção à saída. Quando chegou à entrada, ele se despediu de Won e sorriu, dizendo, incentivando a continuar treinando como Z havia ensinado, pois com a sua essência, ele alcançaria o sucesso. O prota atribuiu o sorriso e fez um sinal de positivo com o polegar, mostrando que tinha compreendido. Em seguida, ele foi para a universidade, onde ele se sentou em sua mesa e começou a ler sobre a arte do cultivo. Ele notou que todos ao seu redor estavam cochichando e olhando para ele de uma forma um tanto quanto curiosa e engraçada. Rain não esperava se tornar o centro das atenções e ficou confuso, sem entender o motivo de tanto interesse nele. Enquanto folheava o livro e tentava se concentrar, sentia que os olhares fixos em si eram demais, cara, e ele se perguntava por que é que todo mundo estava agindo de uma maneira tão estranha e o que é que poderia ter acontecido por causa dessa reação. Todos na sala pareciam agir de um jeito estranho e lançavam olhares curiosos para o prota. Foi então que ele recebeu uma mensagem de Yudia, sugerindo que eles saíssem para dar uma volta depois da aula. O nosso herói, querendo aproveitar a oportunidade, propôs que fossem jantar juntos caso fosse da vontade dela, e ele pensou que finalmente seria o momento certo para contar tudo o que ele estava guardando consigo mesmo. Enquanto isso, uma voz feminina comentou que o Rain estava extremamente popular ultimamente e se virou e viu que era Yudia. Rain respondeu que isso era apenas fofoca e que não havia razão para dar importância para esse assunto não. Yudia sorriu timidamente, começando a ajeitar o cabelo e tocando nos brincos de uma maneira nervosa. O prota percebeu que ela parecia mais interessada no que estava rolando ao redor dele do que imaginava. Ela afirmou que não se importava com boatos, mas apenas queria saber sobre o convite para o passeio. Era como se ela estivesse tentando disfarçar o verdadeiro motivo da curiosidade dela. No entanto, a senhorita Swan apareceu e acabou interrompendo a conversa dos dois, impedindo o prota de revelar o que pretendia falar. Sentindo que precisava fazer isso o mais rápido possível, o protagonista decidiu que aquela seria a noite para resolver tudo. Ele se levantou rapidamente e, parando na frente da garota, perguntou se ainda poderiam jantar juntos. E o dia aceitou o convite sem hesitar e eles se encontrariam depois da aula como combinado, e em um dos restaurantes da cidade. Mais tarde, eles se sentaram à mesa e enquanto comiam trocavam olhares ocasionais, e o dia estava tão linda como sempre, e o prota tentava encontrar uma maneira de iniciar a conversa que ele estava ensaiando faz tempo. Depois de alguns segundos de silêncio, a garota quebrou o gelo e perguntou ao protagonista quem era a pessoa que o buscou na limusine. Surpreso com a pergunta, o protagonista explicou que ele tinha conseguido um emprego de meio período com um tutor e que a limusine pertencia a uma cliente. E o dia, que segurava os pauzinhos para comer, começou a tremer levemente, como se algo estivesse incomodando ela agora. Ela então perguntou se a garota bonita que veio até a universidade era a cliente do prota, e o mesmo confirmou, dizendo que estava apenas dando aulas de inglês para ela também. E o dia comentou de maneira um pouco melancólica que a garota era muito fofa, e o protagonista percebeu um leve toque de ciúmes em sua voz e ficou surpreso com o rumo que a conversa estava tomando agora. Ele notou também que a garota parecia estar lidando muito bem com o assunto e mudando rapidamente de conversa, da água pro vinho, perguntou por que a senhorita Swan o chamou para conversar. O nosso herói explicou que Swan o havia repreendido por se comportar de forma inadequada durante a conferência e pediu a Yudia para não acreditar nas fofocas que estavam rolando. Já estava tarde quando eles decidiram sair. Uma breve e suave acompanhava a caminhada dos dois. Eles se perderam no tempo enquanto conversavam sobre várias e várias coisas, botando o papinho em dia. Então, Yudia perguntou em meio tom de brincadeira se era verdade que os amigos do prota estavam comentando sobre os seus sentimentos. Rain sentiu que aquele era o momento que esperava e finalmente decidiu abrir o seu coração. Ele começou a falar sobre o que estava sentindo, se lembrando de como seus amigos o incentivaram a expressar tudo. Eles até tinham dito que se Yudia aceitasse os seus sentimentos, fariam um jantar especial para ela no dormitório. Enquanto Rain tentava reunir coragem para continuar, um de seus amigos surgiu do nada e o segurou por trás, impedindo que ele se afastasse. Com um tom de voz brincalhão, disse a Yudia que ela não deveria desperdiçar essa oportunidade, pois muitos garotos corriam atrás dela. Rain tentou sair da situação, mas o seu amigo segurou firmemente e o outro espiava por trás de uma coluna, avisando e sussurrando que Yudia estava se aproximando. Pediram para todos ficarem quietinhos, Zippet, para que ela não percebesse a confusão. Yudia caminhou calmamente pelo corredor e de repente um dos amigos do protagonista saiu correndo de trás da coluna para cumprimentá-la, e o prota, ainda surpreso com o rumo das coisas, apenas sorriu cumprimentando ela gentilmente. Ele ainda não estava convencido da ideia e tentou
tentou se afastar, mas um amigo comentou que ele já gostava dela há muito tempo e por isso queria se aproximar mais dela. Em seguida, ele entregou um envelope que supostamente era de Halhan. Ela ficou envergonhada, mas aceitou o envelope e esboçou um sorriso de expectativa. Yudia segurou o envelope junto ao seu tórax, pensando no que poderia escrever em resposta. Foi nesse momento que Hal deu um salto e correu até ela para explicar tudo, e a mesma ficou tão surpresa que não conseguiu dizer sequer uma única palavra. De repente, o envelope escapou de suas mãos, e caiu no chão. Hal ficou parado na frente dela enquanto os amigos se afastavam para dar um espaço e eles se encararam por um longo tempo sem saber como conversar uma conversa agora. Ainda desconfortável com a situação, Rang e Ia retomaram o jantar após uma breve pausa. Hal disse que os seus amigos estavam apenas brincando naquele momento e não expressaram seus verdadeiros sentimentos. Yudia respondeu um pouco triste que tudo bem, porque ele sempre costumava brincar assim, deixando claro que não esperava mais nada deles. Pô, cara, acabou com a noite da menina. Dia se sentiu um pouco deprimida e sem saber o que dizer. Decidiu então tomar a iniciativa e perguntar diretamente ao Prota o que é que ele sentia por ela. Nervosa, ela enrolava uma mecha de cabelo enquanto aguardava uma resposta do nosso herói, que estava também visivelmente desconfortável, desviando o olhar. Nesse momento, Yudia riu dizendo que estava apenas brincando, sugerindo que a inocência dele deixava ela ainda mais curiosa. O Prota coçou a cabeça confuso, perguntando que tipo de pessoa ela era para ficar se referindo, tentando entender a situação, Alike. Rui observava de longe, prestando atenção no comportamento deles e a relação que parecia não ser totalmente amigável. Rui mal acreditava no que estava vendo e começou a acompanhar o desenrolar da conversa. A interação amigável entre os dois garotos apenas a deixava mais irritada e não conseguia entender como que aquele garoto ousava interagir com outra garota quando já estava noivo da senhorita Z. Então se despediu de Dia, pedindo para ela ter cuidado, e a mesma retribuiu o sorriso e assinou antes de se virar e partir sorrindo consigo mesmo. Ram ficou refletindo sobre a sensação agradável que a garota transmitia, notando que ela era muito mais gentil e doce do que ele pensava. Nesse momento, Rui apareceu lentamente atrás do protagonista, comentando que não fazia ideia de quão bela ela era, e agora como se estivesse apenas julgando pela aparência. Ram ficou surpreso com a chegada repentina de Rui, que parecia estar ali apenas para criar probleminhas para sua vida. Rui perguntou se a garota sabia que Hal estava noivo e o Prota prontamente tentou explicar a situação, afirmando que as coisas não eram como ele estava pensando, e o mesmo rebateu que iria ensiná-lo uma lição por aquele comportamento, deixando claro o seu ressentimento. Enquanto o cara falava, afundou lentamente no chão, e quando finalmente os seus pés encostaram no asfalto, quebrou tudo ali. No segundo seguinte, ele lançou um raio em direção ao protagonista, que nem teve tempo de reagir e ficou ali muito de cara. Liu ainda afirmou que o Rain não tinha o direito de dirigir a senhorita Z pelo nome, e ao espantado Hal se virou para ele, notando até mesmo a velocidade dos seus movimentos. O protagonista perguntou se aquilo era alguma técnica mágica da tribo dos dragões, mas antes que ele pudesse pensar, o cara começou a diferir golpes ainda mais potentes contra o protagonista, dificultando a defesa do mesmo. Rui sorriu com arrogância, dizendo que ele não precisava de técnicas para lidar com alguém da laia do protagonista, e ainda correu em sua direção novamente, mas o Prota, sem nem saber como reagir à força desse maluco, que era descomunal, se manteve firme sem nenhuma intenção de recuar. O confiante Rui era imparável e agora estava muito próximo de Rain, pronto para diferir o seu golpe no oponente. Ele tentou bloquear os poderosos golpes de Liu e suportava cada impacto com muita dor, consciente de que Rui era ainda mais forte do que ele e ainda atacava sem parar, mantendo um sorriso no rosto, como se tudo aquilo ali fosse muito divertidinho para ele. O cara diferia tantos golpes repetidos no protagonista, tratando aquilo como uma espécie de entretenimento. Hal se deu conta de que não tinha como enfrentá-lo diretamente e decidiu tentar conter o seu poder. Liu o derrubou no asfalto com mais um golpe e começou a atacá-lo. Além de ser extremamente forte, ele também era incrivelmente rápido, deixando o Prota sem nem ter tempo para reagir e se esquivar. Deitado no chão, o Prota sorria de dor e frustração enquanto Lei zombava dele, afirmando que ele era fraco demais para resistir. Rui então levantou o Prota devagar e o observou com um olhar severo, como se estivesse avaliando a sua condição física momentânea. Ele ainda disse que os humanos eram como insetos para os dragões, que podiam esmagá-los a qualquer momento, bastava querer. Rain percebeu que se continuasse assim, o cara iria mandar ele de base, mas lembrando das habilidades que Z lhe ensinou, ele reuniu toda a força que tinha. Esta era sua única chance e ele sabia que valia a pena tentar, afinal era isso ou ele morria. Sem ter nenhuma outra opção, Hal concentrou suas energias, usando as suas habilidades para resistir. Sua mão começou a brilhar com uma energia de dragão e ele fechou o punho pronto para atacar. Rui notou isso, mas não deu muita importância e afirmou que os socos do protagonista não fariam mais do que alguns arranhões nele, e ainda pediu que Rain não desperdiçasse esforços resistindo.
Rui claramente havia subestimado o protagonista, que correu em sua direção para acertá-lo. Nesse momento, surpreso, Liu percebeu que o protagonista ainda tinha mais poder do que imaginava. A mão de Rui, que segurava o Prota, enfraqueceu por um breve momento e ele perdeu completamente o controle da situação. E o Prota então atacou, acertando ele de leve. Mas isso foi mais do que suficiente para que Rui perdesse o controle e desse um passo para trás, libertando o Prota do seu aperto. Hao entendeu que o treinamento de Zi não havia sido em vão, pois apesar de quase perder a luta, ele conseguiu escapar da técnica que Rui havia usado. O mesmo tocou a própria bochecha e, incrédulo, perguntou como é que o protagonista havia conseguido escapar dos seus golpes. Hao respondeu que cultivava as habilidades de acordo com as orientações de Zi, insinuando que Li temia que um dia ele pudesse até mesmo superá-lo. Irritado, Rui disse para o Prota não ser arrogante, lembrando que ele estava apenas no primeiro nível e não tinha nem chance de dominar a arte da concentração do espírito. Então Rui se afastou, levantou o voo e disparou, afirmando que Hao jamais seria capaz de superar essa barreira. No dia seguinte, o protagonista foi para a casa do Rei Dragão e a senhorita Huonu, ao vê-lo, perguntou o que é que tinha acontecido com o coitado. O protagonista respondeu de uma forma evasiva que havia apenas se machucado em uma queda, e a senhorita Huonu, ciente das dificuldades que ele enfrentava, tentou consolá-lo e pediu que ele mantivesse a calma, mencionando que a culpa provavelmente era de Zi. Ela o convidou para ir com eles até a famosa Montanha da Pedra Verde naquele fim de semana. O protagonista aceitou gentilmente, mas ele ficou muito surpreso ao ver que a garota não tinha se oposto. Ela declarou que não tinha sido responsável pelo convite e pediu que ele parasse de olhá-la daquela forma, já que o nosso herói estava encarando a coitada. Apenas alguns dias se passaram e chegou o fim de semana, e todos partiram juntamente para a Montanha da Pedra Verde. Hao admirou honestamente a beleza do lugar, mas Yanzi o interrompeu de uma forma muito ríspida, comentando que ele parecia um simples camponês. O nosso herói irritado disse que ele deveria ter ficado em casa e que na verdade nem gostava daquele lugar. Mas ela, no entanto, parecia provocá-lo deliberadamente, pedindo para ele ficar quietinho enquanto entrava em um edifício muito grande. Ao longe, Lei Rui observava Hao de um ponto elevado, incapaz de aceitar a presença de Rain. Ele o espreitava da esquina enquanto murmurava para si mesmo que em breve o sorriso do protagonista desapareceria daquele rosto nojento de uma vez por todas. O nosso herói estava encantado com a beleza extraordinária do lugar e não conseguia parar de admirar cada detalhe que estava ao seu redor. Ele observava atentamente as enormes colunas douradas que se destacavam pela imponência e pelo brilho intenso. No centro do grande salão havia um lustre luxuoso pendurado no teto, iluminando uma fonte belíssima que se encontrava bem no meio do corredor. O Prota então ficou tão deslumbrado com a vista do hotel que acabou se afastando da família sem perceber. Decidiu que o melhor a fazer era esperar em seu quarto até que alguém aparecesse e foi em direção ao elevador para ir ao andar que Brain estava mencionando anteriormente. Enquanto pensava com quem é que ele dividiria o quarto, uma ideia passou pela sua cabeça, provavelmente seria com Yanzi. Ele olhou o cartão do quarto mais uma vez, mas não conseguia afastar a sensação de desconforto ao pensar nessa possibilidade, na possibilidade de encontrá-la por lá. O pensamento de que Zi pudesse estar esperando por ele deixava ele completamente inquieto, e bom, não era uma sensação muito boa pro coitado. Ele não queria passar tanto tempo com ela, imaginando que isso poderia transformar as férias em uma experiência completamente ruim e bom, ela só brigava com ele, né? Então dá pra entender. Ainda assim, ele seguiu devagar até a porta do quarto, comparando o número do cartão com o número do corredor para garantir que estava no lugar correto. Depois de respirar fundo para se recompor, o protagonista usou o cartão para abrir a porta, e assim que entrou, avistou que parecia ser uma silhueta feminina. Ele avançou lentamente com uma certa apreensão até perceber que de repente era apenas Zan, que logo o apressou para que tomasse banho e se preparasse rapidamente. Enquanto ele fazia isso, Yanzi subia a encosta da montanha sozinha com uma expressão de frustração pelo fato de ter que ir ao encontro de Rain, algo que ela havia questionado diretamente. O protagonista explicou que a decisão partira dos seus pais e ela, visivelmente contrariada, pediu que ele mantivesse distância. Mesmo assim, prometeu ao Sr. Tonu que cuidaria dele. Durante o caminho, uma pequena cobra pendurada em um galho apareceu inesperadamente, e Yanzi, assustada, gritou e recuou bruscamente, quase que caindo, mas acabou voando direto para os braços do Prota, que a segurou com firmeza. Ele pediu que ela fosse mais cuidadosa e ficasse mais atenta, dizendo que aquela cobra não era venenosa e que havia muitas iguais por ali. Tentando recuperar a compostura, Yanzi se desvencilhou rapidamente e se afastou, afirmando com firmeza que ela não tinha medo de serpentes, mas que achava que aqueles animais eram simplesmente repulsivos, ela tinha era nojo. Hao, tentando acalmá-la ainda, comentou que não havia problema em ter medo de cobras, e ela então perguntou se poderiam continuar subindo a montanha juntos ao invés de ficar só falando. E o nosso herói, ofendido pela atitude dela, pegou sua mão e a puxou, percebendo que no fundo, ela ainda era apenas uma garota que de vez em quando agia de uma maneira completamente imprevisível. Depois de um tempo, eles finalmente chegaram ao topo da montanha e Zoom respirou aliviado ao ver que haviam chegado. A vista era de tirar o fôlego, revelando uma paisagem
paisagem magnífica que Rain e Yanzi admiraram juntos. No topo da montanha havia alguns edifícios e várias construções antigas, o que despertou também a curiosidade de Yanzi. Ela perguntou o que era aquele lugar e o protagonista explicou que se tratava do templo da Unidade Celestial, onde o mestre taoísta Zen costumava cultivar. Ele a convidou para olhar mais de perto a grande mesa de pedra e as árvores antigas que cercavam o lugar. Surpreendentemente, Yanzi aceitou o convite pegando a mão do prota para guiá-la, e ele ficou surpreso com a mudança repentina de comportamento dela, que antes parecia tão distante. O prota por um momento pensou se aquilo poderia ser algum tipo de armadilha, mas mesmo assim ele decidiu seguir em frente, meio com o pé atrás. Eles se aproximaram daquela pedra e Yanzi começou a ler em voz alta as inscrições que estavam gravadas nela. As palavras falaram sobre o Tao original e a habilidade de dominar a própria essência. Yanzi apontou para uma frase específica, comentando que o mestre Zhang dizia que quando o desejo vem do verdadeiro eu, é possível alcançar um estado mais elevado ainda de existência. Se você enfraquecer a si mesmo, ele se manifestará ainda mais forte. O prota se recordou das lições sobre controlar a água no estágio inicial da arte do cultivo e então ela sugeriu que ele tentasse usar a técnica de concentração espiritual naquele momento. O prota fechou seus olhos e começou a se concentrar, mas enquanto fazia isso, um homem distraído que estava caminhando por ali focado em seu celular, sem nem prestar atenção, esbarrou no prota e com o impacto o telefone do desconhecido caiu ao chão e acabou se quebrando. O homem ficou furioso e exigiu que o protagonista pagasse pelo telefone danificado, alegando que ele não estava olhando para onde andava. Rain ficou de frente para o valentão e sem hesitar perguntou o que é que ele realmente estava querendo ali. O homem respondeu de uma maneira arrogante dizendo que Rain deveria pagar pelo seu telefone quebrado e em seguida se ajoelhar e pedir perdão, antes que morresse. Antes que a situação pudesse piorar, Zhu interveio sugerindo que ele não tinha o direito de exigir esse tipo de coisa, mas no momento em que falava, ela tropeçou em uma pedra e segurou a perna de dor. A situação distraiu Rain e o homem por um breve instante. Impaciente, ordenou que Zhu não se metesse no que não era da sua conta, o que irritou o prota também. Determinada a protegê-la, o protagonista deu um passo à frente e se posicionou entre ela e o homem, dizendo que ela deveria se afastar e deixar que ele lidasse com aquela situação. Ele deu um leve tapa na mão do homem, o que o deixou ainda mais irritado, achando que o prota estava tentando bancar o heróizinho completamente à toa. Nesse momento, nosso herói demonstrava total confiança, encarando o valentão com um olhar muito firme e também determinado. Yanzi tentou convencer o prota a recuar e deixar aquilo para trás, lembrando que aquele homem era um cultivador de nível superior e que ele, no segundo nível, nem tinha chances contra esse cara. Ela puxou a jaqueta do prota para que ele desistisse de vez, mas o prota soltou a mão dela e com uma voz cheia de convicção garantiu que ele sabia o que estava fazendo e que não havia motivo para preocupação não. Apesar das palavras de Rain, era evidente que Yanzi não acreditava naquilo e ela olhou para ele com muita tristeza, mostrando no olhar que achava que aquilo era uma péssima ideia. Enquanto isso, Lei Rui observava toda a cena de cima de um dos prédios com um sorriso muito maquiavélico no rosto. Ele sabia que o prota não teria como vencer o cultivador mais experiente, mesmo que ele tivesse sorte. O valentão, por sua vez, pegou o telefone e ligou para Sui, perguntando o que deveria fazer a seguir. O mesmo ordenou que ele esmagasse Rain, mas o advertiu para não tocar em Yanzi de forma alguma. O homem concordou, dizendo que havia entendido e desligou o telefone, e olhou para o protagonista com um tom debochado, dizendo que o deixaria tentar bancar o herói. Rain apenas respondeu que isso não era necessário e que ele poderia resolver tudo ali mesmo, ele sozinho. O valentão, sem perder nenhum tempo, começou a correr em direção ao prota, mas o mesmo se esquivou e disparou na direção oposta. O homem zombou do protagonista, chamando ele de pirralho. Confiante, completou ainda dizendo que mesmo que ele se ajoelhasse agora e implorasse por misericórdia, não mudaria nada, pois agora era tarde demais. O valentão então saltou no ar e parou em frente ao protagonista, aterrissando com toda a pompa, bloqueando a sua passagem. Ele soltou uma risada do mal, notando que o prota era muito rápido, mas avisou que isso não seria o suficiente para ajudá-lo a sair com vida dessa. Rain percebeu que não tinha chance de vencer o valentão em uma luta mano a mano, e então sabia que o oponente era mais forte e a condição da perna dele, que estava machucada, só complicava ainda mais a situação. Mesmo assim, Rain não poderia fugir, pois isso deixaria Yanzi vulnerável e em perigo no meio daquilo tudo. Analisando a situação, ele observou atentamente a poeira que estava ao redor e, procurando pelo valentão, logo surgiu da névoa, correndo furiosamente em sua direção e gritando que Rain finalmente receberia o que realmente merecia. No entanto, o valentão era muito lento e o prota conseguiu desviar facilmente do golpe, fazendo com que o brutamonte perdesse o equilíbrio e voasse em direção ao prédio, que desabou com o impacto. O nosso herói ficou surpreso ao ver que o golpe foi tão potente e tão suficiente para destruir uma estrutura tão grande. Apesar disso, ele sabia que tinha vantagem em velocidade e agilidade, e o valentão então saiu ileso dos escombros e irritado gritou para o prota parar de fugir e lutar como um homem de verdade. Ele se deixou levar pela provocação e tentou acertar o prota de novo, mas Rain
Rain mais uma vez se esquivou com maior facilidade. Desesperado, o valentão começou a balançar os braços na tentativa de acertá-lo, mas foi em vão e gastou muita energia de uma forma muito inútil, enquanto o prota continuava a se desviar de cada ataque. Enquanto o valentão recuperava o fôlego, o protagonista pensava em uma nova estratégia e se precisava derrotá-lo de alguma forma, e então de repente uma ideia correu em sua mente. Sem hesitar, o nosso herói começou a correr em volta do grandalhão, provocando para que ele tentasse alcançá-lo. O valentão, confuso e furioso, perguntou por que é que Rain estava correndo em círculos, pensando que ele tivesse enlouquecido de vez. O protagonista o ignorou por completo e continuou correndo em sua volta, aumentando a velocidade até que uma grande nuvem de poeira se formou ao redor. Com a visão obstruída pela poeira, o valentão começou a reclamar, dizendo que não conseguia enxergar nada, e o prota então o desafiou a acertá-lo com seu golpe mais forte. O brutamonte, se achando completamente invencível, afirmou que faria isso sem os menores problemas, especialmente porque Rain havia pedido por isso. Sem perder tempo, ele avançou na direção do protagonista, atravessando a nuvem de poeira com a intenção de derrubá-lo de uma única vez, e dessa vez pra valer. No entanto, o protagonista estava realmente preparado para essa investida, e assim que o valentão se aproximou, o prota esticou a perna e fez o oponente tropeçar, pegando completamente de surpresa. Aproveitando a situação, o protagonista de imediato começou a usar as habilidades que Z havia lhe ensinado, e ele manteve um equilíbrio perfeito em suavidade e firmeza, aplicando o método de controle de água. Sua mão começou a brilhar com toda a pompa enquanto ele diferia um golpe poderoso nas costas do grandalhão, que foi pego desprevenido. A expressão do valentão mudou de fúria para puro espanto e ele foi arremessado por uma inércia em direção ao muro de concreto, batendo com a cabeça na parede. Após o impacto, o valentão ficou completamente atordoado e desnorteado e não tinha mais condições de continuar lutando contra o prota. Lerui, que observava tudo de longe, ficou de cara com a reviravolta que testemunhara, afinal era praticamente o protagonista ter perdido. Rui ficou muito frustrado ao perceber que o seu plano havia fracassado completamente e que Rain estava indo em sua direção, e ao ver isso, ele comentou com Z que, apesar de tudo, ainda poderia derrotar o grandalhão, e ela reconheceu que isso só foi possível graças ao método que o prota estava usando. No entanto, Lerui não acreditava que Hal fosse capaz de controlar o pergaminho da concentração espiritual, e Rain então pegou Yanzi em seus braços, ainda que de uma maneira um tanto quanto desajeitada, e ela protestou, dizendo que podia andar sozinha mesmo com a perna machucada, mas o prota insistiu em carregá-la, afirmando que o tornozelo estava torcido e era melhor que ela não forçasse ele. E a garota, por mais que ela estava desconfortável com toda aquela situação, não conseguiu ignorar o fato de que o protagonista estava muito preocupado com ela, e dessa vez ele estava demonstrando isso. Ele continuou a carregá-la nas costas, mesmo achando claramente exausto. Ela observou que ele ainda estava muito fraco e que não havia alcançado o segundo nível de cultivo, e depois de um tempo, ele parou e perguntou se tinha sido ideia dela levá-lo até a Montanha da Pedra Verde. Ela, sem perder tempo, retrucou, dizendo que deveria ter se esquecido do que ela havia dito antes, e o prota apenas sorriu em resposta. No dia seguinte, o nosso herói decidiu ir ao estádio para correr e se manter em forma, e ele fazia isso com muita frequência, na verdade, e aquele dia não foi diferente. Enquanto ele corria, Yuji observava ele de longe, mantendo-se bem próximo a ele. Após algum tempo, o nosso herói terminou seu treino e decidiu caminhar pelas ruas da cidade, continuando a praticar aquela técnica de concentração espiritual. A próxima etapa exigia que ele limpasse a mente por completo, fechasse seus olhos e também respirasse profundamente, permitindo que o ar despertasse a energia interior da Terra. Ele inspirou, prendeu a respiração e, sem perceber, esbarrou em alguém de novo. O desconhecido que ele havia esbarrado perguntou de uma forma direta se o nome dele era Rain. O prota confirmou e, com um pouco confuso, perguntou o que poderia ajudar. O rapaz alto e vestido com um uniforme de basquete queria saber se era verdade que a senhorita Suan havia chamado o prota ao escritório dela. Rain respondeu que, apesar de não ter escutado nada durante a aula, ele mesmo sabia que já havia sido convidado ao escritório dela antes. Ao ouvir isso, o jogador de basquete destacou que o protagonista era muito sortudo, já que havia sido o primeiro aluno a ser recebido no próprio escritório da senhorita Su. O jogador sorriu, mas logo em seguida mencionou que o prota estava com muita pressa, como se ele já estivesse sendo esperado em outro lugar. Rain, sem entender muito bem esse tipo de comentário, tentou seguir em frente, mas o rapaz acabou insistindo, dizendo que não era certo falar com estudantes do ensino médio daquela forma e que Rain estava sendo extremamente rude e tóxico. O prota ficou ainda mais confuso, coitado, sem nem entender o porquê que ele estava sendo tratado e talvez até mesmo ameaçado dessa maneira. Afinal, ele não tinha feito nada. Nesse momento, Yuji apareceu correndo e gritando o nome do prota e exigiu saber o que é que estava acontecendo e perguntou por que a garota estava sendo importunada. Tanto Rain quanto o outro rapaz ficaram surpresos com a chegada repentina de Yuji, e sem hesitar, ela explicou que era apenas uma colega de classe do prota naquela época, tentando chamar a atenção. De repente, segurou a mão dela e a colocou para trás, dizendo que estava bem e que não havia motivo para se preocupar. Juan exclamou entusiasmado, como se tivesse conhecido alguém, dizendo que era ela. Rain e Yuji ficaram confusos sem entender o que Juan estava insinuando ou o motivo dessa sua reação. Yuji então explicou que via frequentemente no estádio, que a observava enquanto ela tentava assistir o protagonista correr, deixando visivelmente desconfortável com toda aquela situação. Juan, ainda mais animado, se mostrou indignado ao perceber que uma garota tão bonita como Yuji costumava acompanhar o prota, que era bom, bem feinho. Ele então se virou para ela e perguntou por que estava tão obcecada por aquele maluco em particular e por que é que nunca demonstrava o mesmo interesse
interesse por mais ninguém. Ele não entendia como ela podia gostar de alguém como protagonista e, em meio a toda essa confusão, tentou convencê-la a agir de uma maneira mais apropriada e, bom, menos esquisita. Ele se aproximou ainda mais e, sem aviso, tentou diferir um golpe no protagonista. No entanto, o protagonista conseguiu se esquivar e, irritado, exigiu que ele pedisse desculpas a Yudia. Em resposta, Yudia perguntou ao protagonista se ele realmente queria que Juan pedisse desculpas e logo sugeriu um desafio competitivo entre os dois para resolver a situação. Rain aceitou a proposta e então Juan lançou o desafio. No próximo dia de esporte, os dois teriam que participar de uma corrida de 100 metros. Se o protagonista vencesse, Juan se desculparia diante de todos no campo. Porém, se o prota perdesse, teria que lamber o sapato de Juan na frente de todo o público, de todo mundo da universidade. Confiante, o protagonista concordou com os termos, deixando a garota completamente horrorizada, e ela saiu rápida, anunciando que em breve se encontrariam no campo de corrida. Yudia, preocupada, perguntou a Rain por que ele havia aceitado aquele desafio tão arriscado, e o prota respondeu com a maior tranquilidade de todas, dizendo que ele não via nenhum problema naquilo. Yudia, no entanto, ressaltou que Juan já era vice-capitão do time de basquete da escola e que seria muito difícil vencê-lo em velocidade. Mesmo assim, ela se manteve firme e afirmou que o prota deveria fazer com que Juan se desculpasse de qualquer forma, pois ele não tinha o direito de tratar ninguém daquela maneira. Rain, ainda curioso sobre o comportamento de Yudia, aproveitou a oportunidade para perguntar se era verdade que ela observava correr regularmente no estádio. Yudia tentou disfarçar ainda, respondendo que era apenas uma coincidência e que ela passava ali por acaso, que não era por causa do protagonista. Mas ao ver a expressão dela, o prota percebeu que aquela resposta não era tão sincera e que talvez houvesse algo mais por trás daquela desculpa. E ele começou a se perguntar se de fato a garota estava ali para vê-lo, se era amor ou alguma coisa mais perigosa. Nesse momento, Yudia respirou fundo e decidiu que era hora de ser honesta. Ela chamou Rain pelo nome e ele se virou, olhando diretamente em seus olhos. Ele esperava ansioso pelo que ela tinha a lhe dizer e Yudia, por fim, confessou que gostava de observá-la correr e que aquilo era algo que ela apreciava muito. Depois de um tempo, chegou o dia do evento esportivo e quando o nome de Juan foi anunciado nas arquibancadas, ele pegou o bastão e começou a correr com toda a pompa, ultrapassando todos os seus oponentes como se ele fosse um raio. A torcida feminina foi ao delírio, gritando o nome do cara com maior entusiasmo. Como era de se esperar, ele venceu a corrida e conquistou o primeiro lugar, deixando todo mundo impressionado com o seu desempenho. Ao observar a linha de chegada, Yudia percebeu que Juan era realmente muito veloz e possuía uma força descomunal, algo característico dos jogadores de basquete. Ainda comentou que, além de tudo, Juan era alto, bonito e também muito rico. Ao ouvir isso, ele sorriu e provocou o prota, perguntando se ele estava com ciúmes de Yudia. O prota ergueu os olhos do seu aquecimento e perguntou a quem é que ela daria apoio naquela corrida. Yudia respondeu com a maior convicção que, claro, que apoiaria o prota, pois estava ali apenas por ele. No entanto, ela mesma não podia negar que Juan era um rapaz muito atraente e bem-sucedido, que fez o prota pensar que talvez ela fosse apenas mais uma fã desse gênio do esporte. Percebendo a expressão do protagonista, ela tentou disfarçar o desconforto e lhe entregou uma garrafa d'água, tentando mudar completamente o foco daquela conversa desconcertante. Logo em seguida, ela o apressou para se aquecer adequadamente antes da corrida, se mostrando genuinamente preocupada com o prota. O nosso herói ficou satisfeito com o gesto, sentindo que o apoio de Shia era muito sincero e estava prestes a ir para a esteira e se alongar quando uma voz feminina o chamou. Era Yanzi, que corria em sua direção, algo que o prota jamais estava esperando. Surpreso, ele perguntou o que é que ela estava fazendo naquele lugar e a mesma sorridente respondeu que tinha vindo para assistir a corrida e com um gesto bem amistoso, deu-lhe um leve tapinha na cabeça, algo que deixou ele desconcertado. Rain, por outro lado, não se sentiu muito à vontade com o gesto e a garota acelerou o passo e se aproximou ainda mais dos dois. Assim que chegaram perto um do outro, Shia percebeu que Zi era uma garota realmente muito linda e se sentindo um tanto quanto insegura, Yanzi comentou em voz baixa que ela era ainda mais bonita do que ela mesma, insinuando que talvez fosse namorada do prota. E o dia logo esclareceu que não era e que era apenas uma colega de classe do prota que acompanhava o segmento de esporte do garoto. Então Yanzi comentou que havia visto Yudia entregando uma garrafa de água ao prota e a mesma rapidamente respondeu que sim, ela havia feito isso porque era monitora e tinha responsabilidade de cuidar dos colegas de classe. No entanto, se sentiu um tanto deslocado ao perceber que Yanzi, com a sua atitude um pouco maliciosa, poderia causar ainda mais confusão em toda aquela situação. O prota também começou a se sentir mal, como se algo de ruim estivesse prestes a acontecer, e as meninas continuaram a conversa de uma maneira aparentemente amigável, trocando gentilezas. Zi elogiou a gentileza de Yudia, mas o prota notou que havia algo por trás daquelas palavras, como se ela estivesse sendo falsa ou coisa do tipo. Yanzi se aproximou um pouco mais e sussurrou para Yudia que tinha um segredo, e a mesma, muito curiosa, demonstrou interesse em saber mais, pensando que isso ajudaria a se aproximar do prota. Enquanto Hal começava a suar de nervosismo, Zi parecia se divertir com a situação, brincando de uma forma deliberada com os sentimentos de todo mundo. Ao notar a reação de Yudia, Zi decidiu revelar que o prota na verdade estava noivo, e a notícia pegou a garota de surpresa, deixando ela completamente chocada e
incapaz de acreditar no que estava ouvindo. Rain, que não esperava aquela revelação, reagiu rapidamente, tentando negar a informação e pediu a Yuji que não desse ouvido às bobagens que Yanzi estava dizendo. No entanto, Zid, com um sorriso no rosto, parecia estar se divertindo muito com a confusão que havia causado e decidiu prolongar ainda mais o momento, comentando que a noiva do protagonista era muito difícil de lidar e que ainda não havia se acostumado com a ideia de ter outra garota ao seu lado. Neste exato momento, o locutor anunciou o início da corrida de 100 metros e pediu para que os participantes se preparassem na linha de largada. Ô menininha difícil, viu? Yanzi, satisfeita consigo mesmo, se afastou devagarzinho de lá, desejando boa sorte ao prota, e de uma maneira um tanto quanto irônica, enquanto Yuji, visivelmente abalada, não conseguia nem se concentrar em mais nada, coitada. Ela olhou para ele com um semblante triste e aconselhou a se preparar para a corrida. E poucos segundos depois, a prova masculina de 1.500 metros teve início. Juan assumiu a liderança rapidamente, enquanto Hal ficava para trás, atrás de vários outros competidores, na verdade. As garotas nas arquibancadas começaram a apoiar animadamente o jogador de basquete, com uma delas comentando que o viu discutindo com alguém chamado Hal e a outra confirmando com convicção que o Rain jamais seria capaz de derrotar aquele cara. Apesar disso, o prota mantinha seu ritmo lento, mas constante, ciente de que precisaria se esforçar muito se quisesse alcançar Juan. Conforme a corrida avançava, o prota começou a ultrapassar um dos competidores, e Yuji e Sia, que estavam observando de longe, se mantinham em silêncio, enquanto as outras garotas continuavam a gritar pelo nome de Juan. Um dos espectadores comentou que Hal não desistiria tão facilmente e que todos deveriam esperar para ver. Determinado a vencer, o prota decidiu correr pela faixa externa da pista, aumentando significativamente a sua velocidade e ultrapassando um a um dos outros competidores. O locutor anunciou que o prota estava mostrando um desempenho impressionante, subindo rapidamente de 5º lugar para o 2º, e isso era absurdo, quase que surreal e inumano. Elsie gritou empolgado a ver o prota em 2º lugar e cada vez mais perto de alcançar Juan. Yanzi, por outro lado, apenas sorriu, mas preferiu não comentar nada, se mantendo como uma mera observadora do que estava prestes a acontecer. Ao conseguir diminuir a distância entre ele e Juan, que ao olhar para trás viu o prota se aproximando com grande intensidade, percebendo o esforço do prota, o jogador de basquete aumentou ainda mais a sua velocidade, tentando se distanciar novamente. E o alto-falante ecoava as palavras de incentivo, dizendo que o grande ás do time de basquete precisava ampliar a distância, pois a corrida estava quase acabando. E bom, isso era preocupante, restando apenas uma última curva antes da linha de chegada. Os amigos do prota começaram a apoiá-lo de uma forma mais enfática, torcendo por ele, e o mesmo sabia que Juan era muito rápido e que o tempo agora estava acabando. Juan se virou e com um sorriso confiante provocou o prota, dizendo que ele deveria começar a pensar em como lamber os seus sapatos. Yanzi, que estava observando do pódio, começou a gritar desesperadamente, percebendo que aquele era o momento decisivo. E o dia se inclinou para o corrimão, incentivando o prota a ter cuidado, mas a posição dela era tão perigosa que parecia prestes a cair. Ao escutar os gritos, Rain percebeu que vencer não seria tão fácil quanto ele havia pensado, mas decidiu que agora não dava mais para recuar não. Ele se concentrou e começou a sentir a umidade no ar ao seu redor, canalizando ela como uma nova fonte de energia. Fechou seus olhos por um mero instante e se visualizou transformando-se essa energia em força para o seu próprio corpo. Com isso, ele ativou o método de controle de água e o seu corpo pareceu se tornar muito mais leve. Os olhos do prota brilharam em um tom azul intenso, refletindo a magia que fluía dentro de si. Nesse momento, ele começou a correr ainda mais rápido, surpreendendo literalmente a todo mundo que estava ali, que notou o uso de energia espiritual e percebeu que o prota estava conseguindo realizar um avanço muito esquisito. Juan, por outro lado, se movia como se fosse mais leve do que o próprio vento, mas começou a ficar desconcertado ao ver Rain se aproximando bem rápido dele. Faltavam apenas 100 metros para a linha de chegada e Juan não sabia como entender o protagonista, conseguindo alcançá-lo em tão pouco tempo. Ainda assim, o nosso herói sentia que precisava de mais velocidade e precisava ser mais rápido, e sabia que para vencer teria que fazer o impossível e superar todos os seus limites, todos mesmo. Determinado a qualquer custo, o prota manteve sua concentração e em questão de segundos já estava lado a lado de Juan. E o cara, surpreso com a velocidade do prota, fez de tudo para tentar ultrapassá-lo, mas no entanto, o Rain conseguiu se colocar alguns centímetros à frente e com um último impulso de energia, cruzou a linha de chegada em primeiro lugar. Assim que ele chegou, sentiu uma onda de satisfação por ter cumprido seu objetivo e se alegrou como uma criança com a vitória e soltou logo um suspiro de alívio. Juan, por outro lado, ficou incrédulo e deprimido com a derrota, e ele repetia para si mesmo que aquilo não poderia ter acontecido e que, na verdade, era impossível. Até começou a acusar o prota, né? As arquibancadas, antes agitadas com gritos de apoio a Juan, agora se encheram de lágrimas das garotas que lamentavam a derrota do cara. Enquanto isso, Yuji e Yanzi se abraçavam comemorando a vitória do prota. Elas correram para parabenizá-lo de imediato, radiantes e orgulhosas pelo desempenho impressionante que o garoto demonstrou. Rain, o nosso herói, o vencedor, foi abordado por Yuji, que parou ele de repente, olhando para ele com uma expressão confusa. Ela, sem conseguir esconder a sua ansiedade, perguntou se era verdade que Hal estava noivo de alguém ou se aquilo era apenas uma mentirinha. Rain percebeu que
que ela estava realmente preocupada e disse que não havia motivo para dar tanta importância para isso e perguntou o que ela faria se fosse verdade. Com um olhar triste desviando os olhos, Yuji respondeu que se fosse o caso, ela o parabenizaria. Neste momento, Zu soltou uma gargalhada e correu para a beira do mar. Yuji sorriu timidamente e sugeriu que o Rain não levasse a situação tão a sério e em seguida ele gentilmente empurrou ela de leve, encorajando a descer as escadas. No entanto, Yanzi, que estava por perto, claramente não ficou feliz com o que vira e demonstrou um pouco de ciúmes ali. Quando o prota se aproximou novamente, a garota o elogiou pelo desempenho dele naquele dia e Yanzi concordou, dizendo que não foi nada mal. Rain segurou a respiração por um momento e olhou para elas, e antes de se lembrar de que precisava resolver algo na real, ele pediu às garotas que esperassem um instante e foi em direção ao jogador de basquete. Poucos segundos depois, o prota se aproximou do cara que ainda estava exausto e praticamente ajoelhado ao chão. Com um olhar firme, o nosso herói o lembrou de que ele precisava cumprir a sua parte do acordo e pediu que ele se desculpasse que Yuji. Ela tentou detê-lo puxando levemente a camisa do prota, mas ele insistiu e o jogador de basquete relutante se levantou. E ali ele falou para o protagonista que ele não era um moleque e que as palavras dele tinham valor.